O Ministério Público faz esse trabalho não só pela Promotoria de Combate ao Racismo, mas pelas promotorias de infância também. Eu, particularmente, trabalho em todos os casos de racismo envolvendo escolas públicas e particulares que acontecem em Salvador. Né? Às vezes não chega nem formalmente para mim, mas eu fico sabendo pelos meios de comunicação e eu instauro de ofício o procedimento para apurar aquele fato ali e para fazer recomendações à escola em todos esses âmbitos que eu falei aqui. Recentemente foi até noticiado um caso de uma escola particular, quando a escola particular ganha aquela reputação, né? Mas a gente tem um trabalho longo nesse aspecto, que é um trabalho de implementação da Lei 10.639, principalmente, que é a lei que estabelece a obrigatoriedade de inclusão nos currículos oficiais de ensino da história e cultura afro-brasileira, né? E a 11.645, a história indígena. Isso é fundamental. O que é que a gente aprende na escola sobre a África? O que é que a gente aprende na escola sobre as pessoas negras? Como se a história das pessoas negras fosse a história da escravização. Isso não é verdade. A gente não aprende que a África é berço da humanidade, que a África é berço da medicina, da matemática, da metalurgia, da filosofia. Muitos desses conhecimentos foram usurpados, inclusive, pelos europeus e ditos como se fossem conhecimentos originariamente Antes europeus. da Grécia, procure saber, viu, gente? Pois é. E daí a importância de trabalhos como a Maria Filipa, né? Perfeito. A Bárbara Carini Bárbara, tem teve uma aqui iniciativa pioneira, fundamental, porque isso vai mexer, inclusive, Pedro e Serginho, com a autoestima das crianças negras. De entender que... Sempre gosto de citar a Makota Waldina, né? Uma grande liderança de matriz africana que, saudosa, né, já nos deixou, mas ela dizia que nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. Não é da nossa natureza a escravidão, a submissão à escravidão. Nossos antepassados foram escravizados. E aí eu complemento. Muitos desses antepassados eram reis e rainhas. Vieram para cá escravizados. Então é preciso que a gente conheça essa realidade, né? Já nos roubaram a possibilidade de conhecer, por exemplo, a nossa árvore genealógica. Eu não sei. Eu não consigo formar a minha árvore genealógica. Acho que a Embaixada de Gana estava fazendo um trabalho assim também. Está fazendo um trabalho bonito de reconhecimento da nacionalidade. Mas muita coisa deve ter se perdido, né? Muita coisa se perdeu. Claro, Nós tivemos a queima dos documentos, né? Não foram todos os documentos, mas o Rui Barbosa determinou a queima de uma grande parte dos documentos. Aquela época, sob o argumento de que era preciso para evitar que os senhores e senhoras buscassem indenização. Porque, como se não bastasse a omissão da Lei Áurea, né? A Lei Áurea é uma lei com 2 artigos. O primeiro declara abolida a escravidão e o segundo revoga as disposições em contrário. Imagine, quase 4 séculos de escravização e a lei é só isso. Ou seja, ela não pensa, não traz ali medidas para que a gente consiga uma inclusão efetiva das pessoas negras recém-libertas. Pelo contrário, a gente teve legislação para embranquecer a população, para criminalizar condutas, né, próprias de grupos sociais marginalizados, pessoas negras, pessoas indígenas, enfim. Mas, além disso, a gente tem, na história do Brasil, essa... Esqueci o que a gente estava falando. A gente estava falando sobre os documentos que estavam... Pronto, os documentos. Não bastasse a omissão da Lei Áurea, a gente teve tentativa de projetos de lei para estabelecer indenização para os senhores e senhoras pela perda da propriedade. Ao invés de a gente buscar restituir a dignidade das pessoas negras, reparar os danos sofridos nesses quase 4 séculos de escravização, não. A gente tinha que reparar a perda da propriedade dos senhores e senhoras. E para evitar isso, é que Rui Barbosa estabelece, supostamente para evitar isso, a queima desses documentos. Só que há muitas consequências. Sim. Você perde informações importantíssimas da origem dessas pessoas, né? O que me causa muito estranhamento